Então, vamos lá para mais uma videoaula agora, nono ano, página 61. Resolução de qualquer equação completa do segundo grau. Então, vamos lembrar, né? O segundo grau, ela tem que ter o maior expoente da incógnita, 2. Completa quando ela tiver A, B e C diferentes de zero. A é quem está acompanhando o x ao quadrado, B é quem acompanha o x e C é o termo independente, aquele que só tem número, não tem incógnita. Então, esse é um novo método, método de completar quadrados. Então, nós temos aqui uma primeira equação, x ao quadrado mais 6x menos 7. Quando a gente tem uma completa até agora, a gente procura fazer o trinômio quadrado perfeito. Só que essa equação, ela não é um trinômio quadrado perfeito. X ao quadrado tem raiz x, 6x não tem raiz exata, mas o 7 também não tem. Então, como fazer? Nós vamos ver esse termo que tem a raiz, que é x. Esse aqui vai ser aquele termo que a gente não encontra a raiz. Então, ele vai ter que ser sempre o dobro do produto da raiz desse primeiro aqui, que é x, nesse caso, por 3. Quando eu fizer dobro do x, vai dar 2x. Para dar 6, não tem que ser feito vezes 3? Então, eu encontrei quem vai ter que ser o quadrado para completar. Depois, nós vamos usar o 3 ao quadrado. Agora, esse 7 precisa ir para o segundo membro. E aí, a gente precisa lembrar, tudo que troca de membro faz operação inversa. Então, se ele está menos 7 aqui, quando ele vai para o outro lado, ele vira mais 7. Esse primeiro membro agora, que ficaria só x ao quadrado mais 6x, a gente precisa completar esse quadrado, esse trinômio quadrado perfeito. Com quem? Com o 3 ao quadrado, que vai dar 9. Para essa equação manter o equilíbrio, a gente precisa fazer o quê? Se a gente acrescentou 9 num dos membros, para manter o equilíbrio, precisa acrescentar 9 no outro membro também. Aí a gente manteve o equilíbrio. No primeiro membro, nós vamos conseguir agora o trinômio quadrado perfeito, porque nós vamos ter raiz de x ao quadrado, x. Raiz de 9, 3. Se eu fizer uma raiz vezes a outra e sempre o dobro, tem que dar 6x, que é o termo do meio. Agora deu. Então, nós vamos pegar as raízes, este sinal, colocar no meio das raízes e elevar ao quadrado. No segundo membro, nós temos 7 mais 9, que dá 16. Agora, nós podemos resolver, né? A gente passa o quadrado para o segundo membro e daí ele vira raiz quadrada. Lembrando, toda vez que é uma raiz par, quadrada, quarta, nós temos que pôr o mais e o menos antes. Esse 3, ele vai para o segundo membro e ele faz a operação inversa. Então, se ele está aqui mais 3, ele vai para outro membro, menos 3. A raiz de 16, que é 4. Para achar o x' e o x duas linhas. Primeiro, nós vamos usar o mais. Então, vai ficar 4 menos 3, que é o x', que vai dar 1. Para achar o x duas linhas, menos 4 e menos 3, que vai dar menos 7. As raízes desta equação são 1 e menos 7. Para ter certeza, é só testar. Agora, nós vamos ver agora como é que fica esse método de completar quadrado na forma geométrica. Agora, vocês vão ver completar esse quadrado. Por que chama isso, tá? Então, agora aqui, ó, o método geométrico. Então, vamos ver como é que faz aquele completar quadrados. Então, nós vamos olhar, essa primeira é aquela que nós pusemos lá no primeiro membro, x ao quadrado mais 6x. Então, nós temos aqui, ó, um quadrado de lado x, x vezes x ao quadrado. Aqui, cada pedacinho aqui mede 1, como aqui mede x, 1 vezes x vai dar x em cada um deles aqui, mesma coisa aqui. Cada lado aqui medindo x e esse medindo 1, perdão, e esse aqui medindo x. Então, cada um vai dar x também. Nós temos aqui x ao quadrado mais 6x. Precisamos completar esse quadrado. O que está faltando ali? Cada um aqui não vai ter 1.
e aqui também não é de 1, então nós vamos ter aqui, ó, cada pedacinho, cada quadradinho desse aqui, para completar valendo 1, nós vamos ter um total de 9. Onde nós vamos chegar no x mais 3, e este lado também com x mais 3. E aí nós vamos ter um trinômio quadrado perfeito, formado pelo x mais 3 ao quadrado, que quando vai desenvolver vai ficar x ao quadrado mais 6x mais 9. Agora vamos ver o inverso, né? Nós vimos lá primeiro como resolvia algebricamente, depois geometricamente. Agora nós vamos ver o contrário. Vamos ver primeiro a resolução geométrica de uma outra equação que vocês têm aí na página 61 também, 61, 62, tá? E depois nós vamos ver como resolve ela algebricamente. Então, primeiro nós vamos ter uma equação que ela não é trinômio quadrado perfeito. Então, nós ainda não sabemos resolver porque ela é completa, mas não dá o trinômio. Então, o que nós vamos ter? Nós vamos deixar no primeiro membro o x ao quadrado mais 4x. E vamos pensar aqui, ó. É um quadrado que tem x por x, portanto, o x ao quadrado. 4x vai vir daqui, ó. Tem 1 por x, que vai dar x. De novo, 1 vezes x, que vai dar x. E aqui a mesma coisa. Então, nós temos x ao quadrado mais 1, 2, 3, 4x. Precisa o quê? Completar este quadrado, ó. Vamos fechar esse quadrado. O que tá faltando? Aqui vai ter 1 e aqui também vai ter 1. Então, quando eu for completar quadrado, eu vou precisar de 4 pedacinhos, 4 quadradinhos de 1, que dá um total de 4. Aí a gente forma um quadrado, portanto, vamos conseguir o trinômio quadrado perfeito, ó. X ao quadrado mais os 4x e mais 4 que estão aqui. Neste quadrado, nós temos o quê? Cada lado com x mais 2, onde nós vamos conseguir a fatoração aqui, ó, do trinômio quadrado perfeito, que é x mais 2 elevado ao quadrado. Depois nós vamos ter o segundo membro para poder resolver uma equação. Essa aqui não é equação porque não tem igualdade. Então, vamos ver agora algebricamente. Então, agora a resolução algébrica, que nós acabamos de ver a geométrica. Então, nós temos a equação x ao quadrado mais 4x menos 12 igual a 0. E ela não é um trinômio quadrado perfeito. Porque esse tem raiz, esse já não tem, esse também não. Então, nós vamos completar o quadrado. Vamos tirar esse menos 12, ele vai para o segundo membro e fica 12 positivo. E agora nós vamos ter, esse tem raiz x. Esse aqui precisa ser o dobro, porque é sempre vezes 2, do produto de x, que a gente já tem a raiz, por quanto? Dobro é 2. 2 vezes x dá 2x. Para dar 4x, falta fazer vezes 2. Então, eu vou precisar de 2 ao quadrado aqui para completar o quadrado. E aí, nós vamos ter x ao quadrado mais 4x, vamos somar 4 aqui. Mantém o equilíbrio. Soma 4 do lado de lá também. E aí, nós vamos ter a fatoração aqui, x mais 2 ao quadrado, igual a essa soma que dá 16. Quadrado vai para o segundo membro, vai virar raiz quadrada, e aí precisamos de mais e menos antes. Esse 2 vai para o segundo membro e vai ficar menos 2, porque ele está somando, ele vai subtrair. E aí o x', a raiz de 16 é 4. Então, primeiro sinal de mais. Mais 4 e menos 2, que vai dar x' igual a 2. X duas linhas, menos 4 e menos 2, que vai dar menos 6. E nós temos as duas raízes dessa equação. Na dúvida, testa para saber se está tudo certo. Mais um exemplo, agora só algébrico, que acho que já deu para entender como é que é o completar quadrados, mostrando 2 métodos geométricos. Então, agora só no algébrico. Temos aqui uma equação e, novamente, ela é completa, mas não é trinômio quadrado perfeito. Então, nós precisamos completar esse quadrado para que ele seja um trinômio quadrado perfeito. Então, aqui nós temos
o 9x² menos 6x, já estamos dispensando esse menos 24. Ele está subtraindo, quando ele vai no segundo membro, ele vai somando. E aí, a raiz desse aqui é 3x. Esse aqui precisa ser esse 3x sempre vezes 2, porque é o dobro. E aí já dá 6x. Então, quem está faltando? Fazer vezes 1. E aí, nós vamos pôr 9x² menos 6x e mais esse termo ao quadrado. Então, 1 ao quadrado é 1 mesmo. Lembrem-se que para completar quadrado, nós precisamos somar 1 do outro lado também. Manter o equilíbrio da equação. Somou 1 no primeiro membro, soma 1 no segundo membro. Aqui nós vamos fatorar e vamos ter o quadrado da diferença. Muita atenção aqui, ó. É sempre este sinal que vai no meio das duas raízes. Então, as outras que nós fizemos era mais, esse aqui é de menos, tá? E aí é igual a 25. Quadrado vai virar raiz quadrada, portanto, mais e menos na frente. Tá subtraindo, vai no segundo membro, vai somar. A raiz quadrada de 25 é 5. E ainda falta passar esse 3. Se ele está multiplicando, quando ele vai dividindo. Lembra que divisão é fração, então escreve já na forma de fração. Para achar o x', nós vamos usar o sinal de mais. Então, esquece o de menos, vai ficar 5 mais 1, 6. Dividido por 3, 2. Sempre precisa simplificar o máximo que dá. X duas linhas, nós vamos agora o sinal de menos. Então, vai ficar menos 5 mais 1, que vai dar menos 4 sobre 3. Não dá para simplificar, mas dá para escrever na forma mista. Faz a divisão, 4 por 3 vai dar 1 e sobra 1. Então, 1 inteiro e 1 terço. Não esquece que é negativo. Então, agora vamos para um último exemplo. Temos novamente a equação completa com A, B e C, mas não forma o trinômio quadrado perfeito. Então, precisamos completar quadrados. Então, já colocamos o mais 18 para o segundo membro, ele já ficou menos 18. E aí, o quadrado aqui é x. Esse termo precisa ser o dobro dessa raiz, que é x por quanto? Se eu fizer o dobro de x, dá 2x. Para dar 8x, eu preciso multiplicar por 4. Então, eu vou completar o quadrado, depois eu vou pôr 16 aqui, que é 4 ao quadrado. Vamos ter agora x² menos 8x mais o 16. E lembrar que tem o menos 18 e precisa pôr do lado de lá também. Lá no segundo membro, equilibrar a equação, fica mais 16. Fatorando aqui vai dar o quadrado da diferença. Menos 18 mais 16 dá menos 2. Quadrado vira raiz quadrada no segundo membro, vai o mais e o menos. Só que dentro da raiz quadrada nós ficamos com número negativo. Eu não vou terminar essa equação. Eu já sei que ela não existe solução no conjunto dos números reais. Por quê? Porque não existe nenhum número que elevado ao quadrado dê um número negativo. Então, treinem bastante e assistam o vídeo.